Bem-vindos ao programa Voz do Claustro, do canal do Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Olá, eu sou a irmã Martina e esse é o último encontro da nossa série sobre grandes políticos cristãos do século XX, fazendo só aqui, enfim, uma conclusão de tudo isso que a gente vem falando. Basicamente, a nossa pergunta no começo foi: qual é o papel do cristão na sociedade, principalmente na sociedade de hoje, numa sociedade extremamente pluralista, numa sociedade extremamente materialista, por um lado, por outro lado, aí cheia de, enfim, terrorismos ou ideologias do tipo fundamentalistas, religiosas. Qual é o papel do cristão? Não só do católico, mas do cristão, daquele que de fato acredita em Deus. É o papel do cristão fazer, enfim, grupos fechados e poderosos? É o papel do cristão impor ao resto da sociedade, inclusive às vezes até meio no sentido ditatorial, aquilo que ele pensa, o que ele sabe que é certo? Ou é o papel do cristão se afastar, se isolar, porque, enfim, não dá jeito de fazer nada nesse mundo mesmo, tá tudo tão ruim? Ou é o papel do cristão atacar de forma inclusive agressiva pelo meio, por exemplo, da mídia social, a política e os políticos, enfim? As perguntas são inumeráveis, Todos nós, em algum momento da vida, quando a gente pensa em política e sociedade, a gente acaba se fazendo essa pergunta também, E a resposta para isso, a resposta que a Igreja nos dá, através da doutrina social da Igreja, mas a rigor, a resposta que o Evangelho nos dá, e nesse sentido todo cristão, mesmo protestante, ortodoxo, acaba dando no mesmo, porque a fonte disso tudo é o Evangelho. A doutrina social da Igreja nada mais é do que uma orientação prática que a Igreja faz a partir do Evangelho. Portanto, o Evangelho é, obviamente, o que interessa aqui. E, portanto, a gente vê a importância da gente ter essa intimidade constante com o Evangelho. Para nós católicos, a Igreja nos ajuda, nos orienta, porque a gente sozinho geralmente acaba dando em erro, acaba não conseguindo sempre uma interpretação mais correta. Mas a meta da chamada, então, doutrina social da Igreja é simplesmente nos dar orientações positivas, orientações negativas, para que dentro dessas orientações, se a gente quiser segui-las, nós somos livres, nós possamos, então, pluralmente, livremente escolher qual é o nosso papel, se a gente vai fazer parte de um partido ou não, se a gente vai ficar mais, enfim, passivo ou mais ativo, se a gente vai chegar a fazer uma revolução, ou se a gente, por outro lado, prefere um papel, enfim, mais discreto. Isso depende da nossa consciência individual. O que sim é importante para nós católicos, para nós cristãos, e isso é o que nos lembra a doutrina social da Igreja, é não deixar de lado esses fundamentos. Fundamentos sem os quais a gente, a rigor, já não é mais cristão. Fundamentos sem os quais, por melhor que a gente faça, e com todo o esforço, às vezes, de uma vida inteira engajada que a gente tenha, no fundo, o fruto daquilo, na verdade, vai ser um fruto medíocre e às vezes até um fruto ruim, não é isso? Esses fundamentos, se nós os seguimos, não garantem que a gente vai ter sucesso imediato, não garantem nem a nossa segurança. Alguns dos personagens que a gente citou aqui, como Martin Luther King, acabou sendo, enfim, assassinado. Lembrando no nosso último episódio, o próprio Reagan, presidente americano, assim como o Papa João Paulo II, ambos sofreram um atentado, não morreram, mas quase morreram, Então a segurança pessoal não está aí garantida. Não há garantia também que a sociedade vai nos escutar, a gente sabe disso por experiência própria. No entanto, o efeito, geralmente a longo prazo, dessas ações que são fundamentadas no Evangelho, é um efeito que transforma a história. E transforma realmente, transforma de fundo, transforma de uma forma, inclusive, geralmente definitiva, é impossível voltar atrás, Transforma de uma forma tão boa e tão positiva e tão cheia de frutos e tão progressista no bom sentido, que as pessoas depois até tomam aquilo como se fosse assim, já ninguém nem pensa naquilo. Na Alemanha hoje existe um pouco isso, O que a Alemanha hoje se deve àqueles grandes políticos do pós-guerra.
Mas hoje as pessoas, para lembrar disso, precisam fazer um estudo. A grande maioria das pessoas pensam que a Alemanha sempre foi assim. Tem gente até que nem lembra de passado nazista, de nada disso, né? Ou então acha que isso aí foi uma coisa, né? Um ano aí na história qualquer. As pessoas tomam aquilo quase como se fosse, enfim, né, o normal da vida. Porque de fato a gente sabe, né, que o normal é o boing, realmente. O normal é o correto, né? Então a gente já nem olha para aquilo, a gente fica só interessado nas coisas que são ruins, que acabam saindo no jornal, porque são sensacionais, né? Então vale a pena a gente lembrar desses fundamentos, vale a pena antes de qualquer atividade política, antes mesmo até de votar, não é isso? Antes de qualquer discurso que a gente faça, o livro que a gente leia, pensar nesses fundamentos a partir dos quais a Igreja nos diz a nossa atuação toma então um rumo que faz dela uma atuação realmente positiva, né? Esses fundamentos como a existência da lei natural, como a busca do bem comum e não do bem próprio, né? Esses fundamentos como a sacralidade da dignidade de cada pessoa humana, e dentro dessa dignidade se inclui o respeito total à liberdade de consciências, à liberdade de religião, por exemplo, né? O fundamento enfim, né, ajuda que nós devemos uns aos outros, nós vivemos em sociedade, não isoladamente, nós não podemos, né, nos desinteressar do que está acontecendo com os nossos, enfim, né, concidadãos ou com o nosso próximo. Enfim, toda essa lista de fundamentos que a gente veio falando aqui, que se baseia no fundo na nossa crença de que existe um Deus, de que existe, né, uma vida eterna, de que existe um bem, um mal, de que vale a pena, portanto, lutar de uma forma que respeite a liberdade dos outros, mas que, por outro lado, nos engaje lá no fundo do nosso coração e da nossa alma, até a nossa morte, pelo bem, pelo justo, pelo direito, não é isso? Pelo amor, por exemplo. Se esquece tanto hoje em dia. Muitas vezes se fala em justiça social, se fala, né, em melhorias, mas se esquece do amor, aquilo vira uma coisa fria, uma coisa técnica, é o mundo capitalista, por exemplo, né? Onde não há caridade. E isso parece ser bom e certamente traz certas coisas superficialmente boas, mas, no entanto, também corre o perigo, né, de acabar, enfim, numa ditadura ou de acabar num mundo extremamente, enfim, injusto. O que nós, então, como igreja, devemos fazer? Em primeiro lugar, o nosso papel está sempre em lembrar a sociedade, mais ainda nós que somos, por exemplo, freiras ou sacerdotes ou pais de família, né? Que esses valores é que devem ser, de alguma forma, ensinados. Sem esses valores, você pode fazer qualquer programa que não adianta, aquilo não dá certo. Então, o primeiro é lembrar que existe a justiça, a integridade moral, por exemplo. Lembrar que nós não estamos aqui na Terra para ser servidos, mas para servir. Lembrar que a boa educação e o respeito aos outros é uma coisa, enfim, né, essencial da vida em sociedade. Lembrar que o dinheiro não é o que nos traz, no fundo, a alegria. Lembrar que o primordial da vida não é ter sucesso, mas assim, né, fazer uma vida que seja, de fato, né, um serviço para si mesmo e para os outros. Todos esses valores profundamente cristãos. Lembrar que existe um Deus, lembrar que é preciso na nossa vida, através da oração ou do que seja, né, estar em contato com esse Deus. Lembrar que a humildade vale muito mais do que o orgulho. Lembrar que a bondade vale muito mais, né, do que a vingança, por exemplo. São esses valores morais de fundo que, a rigor, transformam a sociedade. Então, a primeira função da igreja não é ficar fazendo campanha política, não é fazer parte de partido político, não é convencer ideologicamente, né, os paroquianos, por exemplo, não é fundar um partido político na paróquia ou, enfim, né, na região diocesana ou o que seja. A primeira função da igreja, e isso quem diz é a doutrina social da igreja, são os papas, é essa função espiritual. É educar, anunciar, lembrar constantemente as pessoas, desde a infância até a idade adulta, enfim, a velhice, né? Que existe Deus, que existe o bem, que vale a pena e, na verdade, é a única coisa que vale a pena, lutar por isso. E automaticamente que coisas, por exemplo, como o aborto, como a eutanásia, né, como guerras, como a, né, vingança, inclusive internacional, como corrupção, são coisas em si mesmas erradas, que não podem ser praticadas por um cristão.
E se isso de fato, se a gente fizer isso, se esse for de fato, né, o nosso, vamos dizer assim, papel, o nosso esforço como pessoas, sobretudo pessoas que têm uma função, né, pastoral dentro da igreja, isso muda devagar a sociedade, muda as pessoas individualmente. E na medida que essas pessoas mudam, elas mudam as suas vidas. O efeito é assim uma progressão, né, geométrica, aquilo vai mudando, mudando, mudando e aquilo vai crescendo. No fundo, o Chesterton, grande autor inglês, diz, né, a pessoa mais importante para a doutrina social da igreja é uma mãe de família. É a mãe que educa bem os seus filhos. É a mãe que educa os filhos exatamente a serem honestos, a ter isso como qualidade, né, intrínseca da sua vida, a servir os outros, a respeitar os outros, a nunca buscar o seu bem próprio só, mas também o bem dos outros. Uma mãe que educa os seus filhos realmente nesses princípios está fazendo um bem à sociedade, mas gigantesco, gigantesco, porque essas pessoas amanhã vão, né, progredir, fazer isso de certa forma, como é que se diz, se espalhar na sociedade, cada um ao seu jeito, cada um, né, com a sua vida, com a sua vocação, isso é liberdade de cada um. Então, em primeiro lugar, a função da igreja é essa função de lembrar aos homens o que é o bem e o que é a verdade. A gente vê o exemplo disso político, por exemplo, a gente já mencionava no episódio passado, na atuação do Papa João Paulo II, que foi uma atuação indiretamente política enorme. O que o Papa fez lá na Europa comunista do seu tempo, na sua Polônia natal e nos outros países, o que ele fez no Brasil, em todo lugar que ele visitou, foi sempre lembrar isso, né? Ele não vinha dar bronca, ele não vinha fazer um acordo econômico, ele não vinha dizer o que a gente devia fazer, o que a gente devia votar, nisso ele não se metia. O que ele vinha lembrar é, existe o bem, existe a bondade, existe a verdade, existe, por exemplo, né, o amor à vida desde a concepção até a morte, existe o respeito à liberdade individual de cada pessoa, porque isso vem de Deus, o homem foi feito à imagem de Deus, e olha o efeito gigantesco que isso teve em muitos países, a gente sentiu isso no Brasil também, mas sobretudo nos países comunistas ou em países, né, da Ásia, da África e etc. Então esse é o primeiro papel de nós cristãos, lembrar ao mundo que Deus existe, vamos dizer assim, né? E que Deus existe, isso quer dizer, existe uma série de coisas aqui que a gente deve fazer. De forma secundária, para aqueles de nós que estão realmente mais metidos na vida política, né? Para os leigos que fazem seus partidos, que votam, claro que deve ser apoiar, construir um programa que realmente tenha como meta esses objetivos. De que forma? Isso depende da circunstância, depende do contexto, pode haver até diferenças dentro de um próprio partido, né? Mas levar isso a sério, levar isso até o fim, mesmo com sacrifício, quantos aí não sofreram prisões e mortes por causa disso, né? No Brasil a gente provavelmente não sofre, mas não é fácil. O problema é que a gente desiste. O problema é que a gente começa muito bem e acaba vendo que é tudo tão difícil, né? E a gente acaba então entrando por um caminho mais medíocre. Ou então, pior, a gente acaba se corrompendo. Ou então, como arma defensiva, vamos dizer assim, a gente acaba criando uma ideologia também, né? Criticando os outros, fazendo coisas agressivas, blogs e coisas assim. No fundo, isso tudo é uma desistência. Isso, no fundo, é a gente cair na mediocridade. Porque o santo não é assim. O santo é a pessoa que permanece simples, permanece firme, permanece fiel, mesmo que sofra, mesmo até que sofra o martírio, não se deixa intimidar, não se deixa manipular, mas também sabe combater o seu próprio orgulho, a sua própria vaidade, os seus próprios defeitos e as suas próprias tentações. Portanto, né, não se deixa corromper, por exemplo, não se deixa levar pelo desejo de enriquecer ou de ser famoso. O santo é aquele que é simplesmente fiel, fiel até o fim, seja o fim que seja, né? A tentação é grande de pensar que isso não adianta, a tentação é grande de dizer, eu nunca vou ganhar nada com isso, melhor eu fazer uma coisa que me dê algum lucro aí na vida. Isso é a tentação contra a santidade para todos nós, né? O segredo da santidade não é fazer coisas extraordinárias, nos diz a igreja, não é ter visões, não é, né, inclusive ser pessoa sensacional, muito falada ou escutada. O segredo da santidade é a fidelidade, aquilo que a gente sabe que é a verdade, mesmo que isso custe, né? O segredo da santidade é a humildade, é dizer, não sou eu que aqui importa, a minha ideia, meu prestígio, a minha carreira,
O que importa é Deus, o que importa é a verdade, o que importa é a justiça. E é realmente se dedicar a isso. O problema é que geralmente a gente monta um projeto, né, ou faz um grupo e a gente vai vendo que aquilo não vai dando certo, que a gente tem muita dor de cabeça, ou que às vezes a oposição é violenta, porque quanto melhor a coisa, mais violenta é a oposição, claro, né? E aí a gente vai fechando os olhos e vai se fechando na nossa corrupçãozinha ou na nossa mediocridadezinha. Olha, eu vou garantir o que é meu, né? Vou fazer a minha parte aqui, eu tenho que alimentar minha família, vou criar aqui uma coisinha boa para mim e deixa para lá o resto. Isso aqui é a nossa tentação muito grande, né? Vamos pensar que no momento em que a gente está fazendo isso, tem gente no resto do mundo, agora, nesse momento em que a gente está falando, na prisão, sofrendo tortura, ou inclusive sendo morto, né, pela sua fidelidade àquilo que eles creem ser o certo e justo. Muita gente na África, na Ásia, cristãos e não cristãos, protestantes e católicos, que estão, né, sofrendo em prisões, sendo torturados e sendo mortos simplesmente porque são fiéis. E atenção, são essas pessoas que vão ser lembradas depois, não nós com a nossa mediocridade, né? Nós, com a nossa mediocridade, o melhor que vai acontecer com a gente é que a gente vai ter um enterro lá, mais ou menos, né? Bonzinho, e as pessoas vão chorar um pouquinho, né? Esses outros vão ser lembrados como santos, vão ser lembrados como os heróis que mudaram a história, não é? Então, se a gente de fato quer mudar a nossa política, a nossa sociedade, a nossa economia, enfim, né? Tudo que diz respeito à nossa vida social, primeira coisa, nos diz a Igreja, é ser santo. As duas coisas estão intimamente e irrevocavelmente relacionadas. Primeira coisa é mudar você mesmo. Essa é a pergunta famosa que fizeram a Madre Teresa de Calcutá, não é isso? Madre Teresa, o que a gente deve fazer para mudar o mundo? Madre Teresa, o que a gente deve fazer para mudar a Igreja? Madre Teresa olha, para um pouquinho o serviço que ela está fazendo lá, limpando uma pessoa pobre, e diz: filho, você quer mudar o mundo e quer mudar a Igreja? Muda você mesmo. É isso que a gente pode fazer, mais nada. Um beijo grande, uma graça a todos e Deus nos acompanhe.